você vai falar um pouquinho da experiência, como é que foi essa história do blockchain. Começou? Começou. Opa, então vamos lá. Estamos aí, não sei qual é o encontro da Criptojornada Virtual. Vale dizer que a gente faz um tempo que aqui no Rio a gente não faz um presencial. É bom registrar isso. Né? E aconteceram 2 encontros presenciais da Criptotrilha do Cinechain. Vinha acontecendo os encontros presenciais da Criptojornada, nesse encontro aberto, que ele é importante. A gente ia ou vai fazer ainda na Oca dos Curumins, no Complexo Alemão, mas só que eu acabei não conseguindo ir lá para conversar com a tia Beth lá, que é a pessoa que, né, é uma cofundadora ou fundadora da Oca. E acabou que a gente não fez, enfim. Vamos ver se agora não sei se a gente consegue para a semana que vem articular isso, mas acho que para julho. Vamos ver se de repente para julho, início de julho, a gente já faz um encontro presencial aqui no Rio, né, Taivão? Então, eu vou estar viajando. Eu vou viajar com a minha família para Chapada Diamantina. É mesmo, cara? É o presente de casamento do meu irmão, que foi ano passado. A gente não dá presente. A gente, em vez de gastar dinheiro no presente, a gente se junta e faz uma viagem. Que barato. E aí a gente vai para lá, que a minha cunhada tem casa lá, em Lençóis. Então não vou estar por aí. Mas eu fui convidado em Salvador, o pessoal lá de Tainá, uma menina que eu conheci. Então eu vou poder, eu acho que vai rolar uma criptojornada presencial lá em Salvador. Maneiro. Evidentemente que a ideia é que não haja só encontros presenciais aqui no Rio, correto? Claro. Se o André quiser, por exemplo, animar um encontro presencial aí em São Paulo, André, com a própria Maia. Curitiba. Você está em Curitiba, sempre. Em Curitiba tem uma galera aí, tem as meninas super empolgadas em começar aí algumas coisas. A Camila, a Lili tá super afim de. É verdade, né? A Camila da Just, né? Isso, e a Lili tá mais ainda, tá mais focada ainda nisso. Então, porque, veja, a ideia toda é a gente fazer essa distribuição, sabe? A gente precisa gerar essa distribuição, né? Justamente para a gente evitar esse processo de bolha, né? de embolhamento, que não é essa a proposta. Né? Eu venho conversando sobre isso com a Nayara em Alto Paraíso, já venho conversando com o Severino, o próprio Messias, ele sabe disso, o Rodrigo, lá em Cavalcante, enfim. Eu sei que o Rodrigo Messias voltou a fazer os encontros de tarô dele lá, que isso é maneiro, que eu já dei uma curtida nos posts que ele fez. Isso é bem bacana. Podia aproveitar a onda e fazer algumas coisas nesse sentido, né, cara? Uns encontros presenciais, né, para falar de blockchain, criptomoedas, essas coisas. Porque, gente, essa que é a história, né? Se ficar centralizado, se gerar alguma organização, fica cansativo, né, para todo mundo que está fazendo, né? Pode ficar repetitivo de alguma forma e essa não é a ideia, né? A ideia é que a gente semanalmente, por exemplo, nesse encontro pelo menos, a gente tenha sempre uma pessoa nova chegando, né? Pelo menos uma pessoa, né? Uma pessoa nova, como a gente teve a Carolina Moraes, né, no encontro passado, teve o Haroldo, né, nos 2 últimos encontros, o Haroldo Vilhena. Enfim, essa que é a ideia, né? A gente está sempre oxigenando essa história, né? Então vamos botar em mente aí que a gente precisa distribuir e fazer esses encontros de forma presenciais e virtuais cada vez mais distribuídos, né? Nesse sentido, por incrível que pareça, a criptojornada ela ainda não, ela vai na esteira de depender, entre aspas, ou de interdepender, de usar o acesso na plataforma Zoom, né, do pessoal da CryptoTransfer, que é ligado ao ambiente da Prospera, ou o pessoal da Ponte, né? Agora tem o People Spring, né, que também tem uma disponibilização. Eu acho que até vai, mas se a gente quiser, digamos assim, não que a gente tenha que só usar o Zoom, correto? Assim, eu acho que toda e qualquer forma de você fazer hangout, videoconferência, é bem-vinda, né? Desde que você consiga fazer um registro disso, né, gravar, depois compartilhar, está ótimo. Mas se a gente chegar a um momento em que a gente achar que vai ser bacana, pelo menos nós que somos inicializadores, né, achar que
que vai ser bacana a gente fazer um rateio aí para Uhum. a gente usar o Zoom, por exemplo, né, de uma forma constante. Eu acho que é uma coisa para se pensar, correto? Não ter feito falta, assim, nesse sentido, a gente, né, a gente tem Porque sentido. agora tem essas opções todas, né? Não, hoje tem 3 opções, né? Voltou o CryptoTransfer, cara, porque tava assim, Voltou. Eu tô logado nele, inclusive. tá, entendeu? Então, a gente tem 3 opções no Zoom. Tá ótimo. Isso já é legal. A única coisa que eu falo é o seguinte, o intuito de distribuir, entendeu? De cada um Sim. de nós aqui, o André, o Rodrigo, a Naya, ou querer usar o Zoom, né? Eu acho que se vocês quiserem usar, é uma questão de fazer como eu e Tavan fazemos. Quer dizer, você vai lá no Zoom da Ponte, vê se tem alguma coisa marcada lá. Se não tiver nada marcado no horário que você quer fazer, você já marca e faz. Correto? Não é isso? A mesma coisa eu acho que está valendo para o CryptoTransfer. Não sei, né? Já essa é uma conversa que eu não cheguei a fazer com a galera do People Spring. O Tavan sabe disso. Né? Mas isso é uma coisa que a gente pode conversar também. Eu acho que não tem dificuldade. Tá bom, gente? Uhum. A ideia toda é essa. Diga, Tavan. Não, eu acho que é super importante a gente começar a colocar isso de novo, essa questão de começar a ganhar mais capilaridade, porque todos que estão nesse início aqui, todo mundo é um inicializador do processo, né? A gente está falando de um processo de livre aprendizagem, de coisas que são muito sutis e muito diferentes do que é o tradicional. Então, as pessoas precisam de interação para que isso aconteça, né? Precisa interagir. E o mais legal de tudo é que a gente fala sobre um assunto, tem tratado de assuntos que precisa de interação para ser desmembrado, para ser. Então, uma coisa puxa a outra naturalmente. E é um aprendizado para quem vai se colocando nisso, né? Você começa a aprender a entrar em rede, aprender a se conectar em rede, aprender a aprender em rede, né? Conectado. Então, é um processo que caminha nos dois, no feedback grande, né, para tudo. E quanto mais a gente expandir, né, maior é o aprendizado que todo mundo vai ter. Você falou uma coisa bem interessante, Tavan, porque você tocou num ponto interessante. Por exemplo, na história do People Spring, né, eu acho que você deve ter notado isso, a dificuldade que o pessoal tem de fazer um hosting, ou até um co-hosting, né, no sentido de abrir um evento no Facebook, né, no sentido de convidar, no sentido de abrir o Zoom, de fazer o hosting. Parece coisa boba, né? Mas não é. Pois é. Só essa dinâmica por si já é uma dinâmica que já traz bastante aprendizado, né? Nesse sentido, né? Vou dizer para você que eu sinto muita saudade dos hangouts que eu fazia com o Tarô. Porque aqui eu faço com o povo de Cavalcante, o povo que mora aqui, assim, que curte, assim, essa história. Vai chega aquela última vez eu tirei até foto porque tinham 9 pessoas, eu fiquei meio abismado. Era muita gente que veio. Falei, não, olha que doideira, né? Que a gente fica chamando. Mas no Hangout era muito legal, porque eu me conectava com muita gente, né? Assim, eram 9, 10, 11. Aí eu nunca mais utilizei, né? Por causa do Zoom, exatamente por causa da ferramenta, que é uma ferramenta cara, né? Não é uma ferramenta barata para mim, né? Na verdade. Claro. Então, se a gente pudesse fazer alguma coisa nesse sentido, também eu topo. Eu acho que está caminhando muito para a gente, na verdade, é um movimento que dá para ser puxado, e eu acho que seria legal puxar, que foi o que foi feito lá atrás, que na verdade era juntar todo mundo que tem essas assinaturas num ambiente aberto, conversar sobre isso, ter agendas abertas, para que muitas pessoas possam usar. E é a vibe de todo mundo que está com essas que a gente falou, a gente está falando de 3, é justamente essa de ser ambientes interativos e abertos, então acho que é super interessante. Talvez até a gente também pensar em ter em fazer isso posteriormente. Eu fico super afim de retomar as minhas atividades com o Tarô, em princípio, né? Não, bacana, Rodrigo. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que dar uma evoluída nisso aí, né? Assim,
por exemplo, eu vou falar do exemplo da dinâmica do People Spring, né? Que é uma proposta de um evento-movimento, que visa abrir e convidar pessoas que estão, de alguma forma, vivendo a democracia como modo de vida, né? Não como administração política do Estado, né? No sentido da democracia representativa, do conceito convencional de democracia, né? Como sistema, né? E a gente já foi pro fizemos o quarto encontro, já apareceram pessoas, eu mesmo convidei, eu tenho exposto experiências que eu conheço, coisa e tal, mas o pessoal é bastante enferrujado nesse sentido, né? E tem um cara lá, em especial, que é o Mauai, o Taiwan conhece, que ele tem todo o interesse de usar um Zoom da vida, né? Parecido com você, de querer fazer uns hangouts, e ele também, na mesma questão que você colocou, ele acha que até o pacote Pro dele, do Zoom sozinho, não é um pacote acessível, né? Se você for fazer um custo-ano dele, né? O custo-ano dele é 600 pratas, né? Não que seja uma enormidade de dinheiro, mas... Na verdade, eu não sei se é o caso dele, mas eu usaria assim eventualmente, né? Pois é, mas assim... Tem formas e formas e formas de se resolver isso, né? Uma das coisas que eu falei com o Mauá Mauá, se você fizer alguma coisa da sua atividade que for aberta para o comum, ou seja, que tenha algum link, né, com o People Spring, pô, beleza, tá show de bola, mais que bem-vindo, né? E ele falou assim, então beleza, então tipo assim, então ele tá lá pensando de que formas ele de repente vai usar o Zoom, né? Não no sentido apenas e tão somente privado, né, dentro da atividade que ele faz, mas no sentido mais de aberto, né, para a cultura do comum. E essa questão não é uma questão boba, é uma questão interessante, porque é um tipo de raciocínio que, comumente, as pessoas tão individualizadas que estão não fazem, né? Elas ficam muito nessa questão, se eu tenho condição, né, então eu vou fazer porque eu tenho condição. Então, em termos individuais, independentes, eu vou fazer porque eu tenho condição de pagar para fazer. Né? Esse é um raciocínio convencional. Né? Assim, mas a ideia toda é como é que a gente pode pensar em querer fazer coisas que são ligadas até atividade atividade mãe nossa, atividade que a gente está mais envolvido, como o seu caso, né, o tarô. Né? Como é que a gente pode tornar isso alguma coisa ligada à dinâmica do comum? Correto? Quer dizer, eu acho que é um tipo de raciocínio que também está ligado à criptojornada, né? Porque a gente está falando de uma coisa aqui que é essencialmente que é uma tecnologia essencialmente que vem sendo apropriada como uma superestrutura tecnológica distribuída P2P para o comum, para uso comum, correto? Uhum. E isso é o core, né? É esse do que a gente está conversando aqui nessa criptojornada de várias formas, né? E boa parte das criptotrilhas exploram isso, né? E não tem jeito. Você bate na questão da dificuldade cultural, né? Da dificuldade da mentalidade, de entender o que está se falando, né? Por quê? Porque o raciocínio, a gente percebe isso, então, a dependência do indivíduo, né? Do que eu posso pagar, em função do que eu posso pagar, do que eu posso acessar, né? E se eu não posso pagar, eu não posso acessar, correto? E a gente está falando aqui de conhecimento aberto, de open knowledge. A gente está falando aqui de acabar com barreiras e etc. E tal. Por exemplo, está chegando aí na área o Tony. Tudo bom, Tony, meu querido? Confortável aí no travesseiro. Né? Beleza? Cara. Tô com inveja de você deitado. Bacana esse negócio, hein? A Maia também está na história aí. Então, o que acontece? A gente quer fazer isso. Não é que a gente quer. Eu acho que essa aqui é um desafio, entendeu? De todos nós aqui. Né? Eu acho que todo mundo eu acho que, Rodrigo, seria emoção, né? De parar de... A gente tem a emoção de não quero mais fazer as coisas sozinho, mas aí esbarra no... E aí, como é que eu faço? E aí não faz porque não sabe como, mas
Se a gente, no meu caso, se a gente racha em Zoom, tá fácil. Beleza. Para mim, só o problema é esse, só eu poder utilizar essa ferramenta 2 vezes por semana, 2 horas cada dia, aberto para todo mundo, é aberto para tem que pagar nada, é lá, é brincar de tabu, não existe contribuição. Assim sempre foi as minhas atividades, né? Então, eu acho assim. Eu sinto muita falta mesmo de poder fazer esses hangouts que eu fazia. Eu acho assim, Rodrigo. Eu vou te propor o seguinte: eu vou te incluir, se você me permitir, claro, eu vou te incluir na galera, né? Um cluster, né? Do pessoal que está dando vida ao People Spring, né? O Mauai está lá. Né? Eu acho que ele vai encontrar muita ressonância no que você está querendo propor e fazer. Eu acho que vocês dois vão aprender muito juntos. E uma vez que você propõe uma coisa assim, eu acho que os outros vão até identificar nisso uma forma também de pensar de como eles podem se envolver com a dinâmica, entendeu? Porque o que a Van está vendo, eu tenho encontrado muita dificuldade das pessoas se apropriarem dessa dinâmica de fazer conferências abertas, entendeu? Com as mais variadas temáticas. No caso do People Spring, ligado à democracia. Né? Essa dinâmica de perceber a democracia como modo de vida. Aqui, a gente está falando de blockchain e criptomoedas. Né? Mas que, de uma forma geral, está falando de tudo também, está falando de uma outra sociedade. Né? A gente está falando, de uma forma geral, de outras histórias, de outras sociedades, outros mundos sociais que a gente está dando vida aqui. Né? Então, gente, é isso. Eu estendi um pouquinho pra caramba na introdução aqui, porque eu achava que esses pontos eram muito importantes a gente jogar em voga, tá? Eu não sei se a Maia estava ouvindo. Você estava ouvindo, Maia, quando a gente estava conversando? Eu ali, mas eu estava ouvindo tudo. Prestei atenção em tudo. Acompanhei tudo. Eu sei que você fica, às vezes, quando você não está aparecendo no vídeo, você está ouvindo. Eu sei que você já faz essa dinâmica já. Né? Eu tenho uma dificuldade ainda, por exemplo, em abrir certas questões assim de sei lá, a organizar um Zoom e tal, e dar conta de fazer os posts assim, pela situação de ser mãe aqui é difícil, viu? Até ler livro às vezes é complicado. Mas assim, a coisa está melhorando, meus filhos estão já grandinhos, mais independência e aí sim eu vou conseguir realizar mais coisas, né? Mas é complicado, viu? É porque não sobra muito tempo, entendeu? Tem que sair correndo para fazer a outra. Eu sei. Mas acho que é isso mesmo. É super importante começar a colocar esse tipo de. É uma apropriação que cada um vai fazendo, né? Mas acho que agora que está ganhando mais corpo, o movimento todo, já está aí quase indo para o 5º mês, já estão quase 4 meses aí. Começa a ganhar esse movimento começa a ganhar, né, um corpo um pouquinho maior para se expandir e cada um começar a se apropriar e expandir para os seus. Que a criptotrilha já é um pouquinho disso, né? As criptotrilhas já são um pouquinho disso também. Eu acho que se essas coisas tiverem assim, vamos dizer, uma certa diversificada, né? Diversificar um pouco, mas enfim, existem esses temas. E aí você abre alguns hangouts de alguma outra forma, vamos dizer, estou pensando assim, né? Posso estar enganado. Mas é uma facilidade de você também trazer as pessoas para o blockchain, criptojornada. É uma forma das pessoas começarem a interagir, né? E, eu acho que quando a gente faz essas reuniões aqui, pelo menos o que mais me chama, de fato, é ver que existe um monte de gente doida que nem você. Então, às vezes as pessoas elas estão perdidas e elas podem, quer dizer, foi essa a repercussão que teve comigo, né? Foi isso que ressonou para mim, né? Quando eu cheguei, comecei a fazer os hangouts e ver que tinha um monte de gente que pensava como eu. Então, tem um pensamento, uma linha, às vezes não tem nem que conversar.
não tem nem com quem trocar ideia, porque está num outro contexto, né? Uhum. Então, é só uma forma também, às vezes, de você poder atrair pessoas para esse tipo, para essa movimentação. Claro. Mesmo que seja através do tarô, que seja através de uma culinária, que seja através da criptojornada. Tem uma coisa assim, um pouco de tudo, é legal, porque as pessoas vão chegando de acordo com seus interesses, né? Fazer uma criptojornada, tá, o que é isso? Não sei o que é, que porra é essa? Você não sabe, vai lá ver, não vê, aí não entende nada, não vem, né? Então, de repente, em algum outro momento, em alguma outra interação, isso pode surgir de uma outra forma, uma pessoa se interessar. Uma vez que a gente já está aqui, você traz outras pessoas, aí, sei, eu acho que isso meio que agrega a comunidade. E tem tudo a ver, e que na verdade é o objetivo o que tem de mais diferente da criptojornada em relação a tudo que tem acontecido, que eu tenho acompanhado bastante sobre criptomoedas, sobre blockchain, é justamente isso. O que a gente coloca aqui é um olhar humano sobre uma ferramenta tecnológica e como ela vai impactar nessa nova forma que está emergindo. E conversando com pessoas que já têm assim, longa data, de Vinícius, Osvaldo e uma série de outras pessoas que eu já conversei a respeito, o que o blockchain criptomoeda trouxe foi assim tipo uma solução para um problema que quem queria trabalhar em rede, quem queria trabalhar de uma forma distribuída, ainda não tinha. É uma solução de distribuição que deu uma sustentação interessante. Ela não é ela não faz nada se as pessoas não mudarem a forma como elas fazem as coisas. Mas ela dá uma sustentação, mas ela também está sendo usada para a indústria, que é onde mais está se falando. O modelo tradicionalzão lá, todo mundo só fala disso. É poucas pessoas que falam de fazer isso, justamente, Rodrigo. Ter conversa sobre tarô e conversar sobre tarô, e aí onde é que encaixa isso? Isso encaixa. Se encaixa em muita coisa. Eu estava conversando com o Vinícius, eu tive com a Eveli, não sei se alguém conhece a Eveli aí em São Paulo, falando sobre o ciclo da Pedra Azul, e a gente conversou sobre blockchain e criptomoeda. Falando do ciclo da Pedra Azul, que é um ciclo de cura. Então, é totalmente isso. Acho que essa é a grande... Estamos todos conectados, isso é fato. Existem, inclusive, outros seres que a gente está conectado que a gente não sabe nem que existe, mas... Pois é. É isso mesmo, gente. Pois seria... Eu ia, na realidade, hoje eu ia compartilhar um link, né? Mas como esse link vai comer alguma banda, porque é um vídeo, né? Depois eu compartilho com vocês esse... Eu vou falar só um pouquinho sobre o que se trata, né? Depois eu compartilho o link para vocês darem uma olhada, né? Que é o seguinte, nessa toada que a gente tem aqui de conversa, que é uma toada interessante, né? Bem interessante, tenho esbarrado muito no movimento de resistência, né? Movimento de resistência à mudança, né? Eu não sei como é que vocês veem isso, cada um de vocês vê isso na sua vida. Se vocês têm crítica suficiente para entender que uma parte de vocês, né, dado que já está habituada a se comportar de determinada forma, né, ou de agir de determinada forma, vide rotinas, né, vide, enfim, né, o que nos foi ensinado, vamos dizer assim, foi ensinado de várias formas, né? Se vocês conseguem, de alguma forma, vocês conseguem perceber o quanto de resistência à mudança tem em cada um de vocês aqui, né? Vocês já fizeram essa autocrítica de alguma forma? Quer dizer, eu estou perguntando isso porque eu acho que isso é uma coisa que está todo mundo se falando, de certa forma. Quer dizer, pelo menos internamente, né? Não vou dizer que está conversando em família, com amigo, coisa e tal, com namorada, né? Enfim. Mas a pergunta que está colocada é essa. O quanto de resistência à mudança vocês estão percebendo em vocês? Porque isso é uma questão central. Uma das questões centrais da criptojornada é essa, né?
em termos do que de humano habita entre a gente, né? Daquilo que retém fluxos. Né? Fique à vontade para comentar. Depois eu falo do que se trata, né? De que conteúdo é esse e do vídeo. Mas você está falando em relação à própria criptojornada ou em relação a qualquer coisa? Como botou o Rodrigo, qualquer coisa. Eu acho que colocando da minha, porque a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Eu acabo conversando isso com todo mundo, com muita gente, porque acaba entrando sempre nessas conversas de isso atrai muito. Como eu falei, eu tenho usado tanto o blockchain como criptomoeda, como esses processos da Prospera, da Slaps, como um catalisador de interações sobre esses assuntos, justamente esse em especial, que é essa dificuldade de acreditar numa mudança e caminhar em direção a ela, porque sem saber para onde vai, sem precisar saber para onde vai. Isso é muito difícil. Eu venho há uns 6, 7 meses, cada vez mais forte isso, e esbarra em uma série de coisas que você começa a perceber em você, né? Eu começo a perceber em mim, né? De coisas que você vai herdando de tudo que você passou e experiências que foram vivendo. E aí é um exercício diário. E quando não é diário, de repente, às vezes eu percebo, vou de novo. Vai acontecendo de novo. Tô de novo voltando a repetir aquele comportamento, aquela coisa que remete a esse bloqueio de não caminhar nessa... Continuar na escassez. Mas você achar que você superou, né? Superei. Como, Rodrigo? Não, você está falando, a gente repete, mesmo a gente achando que a gente superou, né? Só que daí às vezes a gente supera e você fala, não vai mais acontecer. Né? Mas aí eu acho que só o fato de você pensar, não vai mais acontecer, você já está se preparando, você já está criando uma defesa para aquilo. Aí às vezes acontece, né? Só que daí existe alguma outra lição ali que você não aprendeu, né? Sem dúvida. Eu tenho caminhado muito na questão da observação, né? Eu não faço mais nada, eu observo o que acontece comigo. Só de observar, isso já vai se dissipando, né? Então, mas eu acho que eu levei uns 3 anos para aprender isso. Essa questão de se observar ela é bem importante. É uma coisa, assim, particularmente minha, orgânica, que eu passei a observar mais e antes passava despercebida, é a minha assim, reação orgânica, quando a energia está muito, sabe, de alguma forma ela me incomoda internamente, aí eu paro para pensar, por que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo para eu me sentir assim? Antes, quando ficava muito mergulhada no que eu estava fazendo, eu deixava de perceber as minhas reações orgânicas. Agora elas passaram a ter assim, eu presto bastante atenção nelas. E isso tem feito mudar, né? Tem feito mudar e dentro do que a gente está falando, esse tipo de reação ela acontece principalmente com coisas que eu já tinha assim percebido, e assim falei, não vou mais fazer, né? E quando eu me pego fazendo, essa reação ela acontece em mim. Isso é um tipo de coisa. Outra coisa também, né, que eu penso em relação à resistência é a coisa do suco que a gente às vezes conversa, né? Muitas vezes o que a gente faz com repetição, sem se perguntar por que a gente está fazendo, elas geram sucos, né, no nosso dia a dia, acabam se tornando rotina. E algumas coisas que se tornam rotinas, por que elas continuam a ser feitas? Qual, assim, porque as coisas que a gente faz, elas precisam ter algum sentido, né? E você fazer coisas que, de repente, você faz no automático, se você faz no automático, dirigir, por exemplo, é uma coisa que você faz no automático, né?
depois de um certo tempo que você se torna experiente, mas mesmo dirigir, né, mesmo aquela atividade que se torna cotidiana, ela precisa ser feita com atenção plena, né? Porque envolve várias coisas. Qualquer momento pode surgir uma coisa inesperada. E é isso. Eu acho que dentro do que a gente faz, né, mesmo dentro do comum, o que pode ser repensado, o que pode estar... Eu acho que é a atenção que a gente tem que ter para poder estar fazendo alguma coisa e se tem, né? Alô? Estamos escutando? Sim. Sim. Que eu vejo, tanto por mim quanto que eu percebo em outras coisas, é que tem uma resistência muito grande para a mudança. Eu já, nesses últimos anos, em 2, 3 anos, passei por uma mudança pessoal bem grande em questão de várias coisas, hábitos e estilo de vida e sair da casa da minha mãe, sabe, modo de trabalho, de emprego, de relacionamento com amigos, de hábitos de cigarro, de bebida, sabe, um monte de coisa que eu mudei na minha vida que antes desse período de 2, 3 anos eu diria que seria inimaginável para mim. Falar, não, vou continuar fumando a minha vida inteira. Mas só quando teve uma crise muito profunda, uma crise de identificação do ego, uma crise, não sei direito como explicar, foi uma coisa muito, muito confusa para mim na época, eu não consigo nem explicar com palavras, mas eu vejo isso, quando tem uma crise, um fundo de poço muito grande, é que você vê que é necessário fazer uma mudança. Por exemplo, uma pessoa, sei lá, obesa, o cara ele só vai decidir mudar aquele comportamento, mudar a obesidade dele quando ele tiver uma crise na saúde dele, uma coisa assim. E acho que assim é com todo mundo, sei lá, o cara gasta muito no cartão de crédito, ele só vai parar de gastar no cartão de crédito quando ele estiver fudido, no máximo. Ele estiver devendo para todo mundo, coisas, sabe? Eu também passei por isso, passei por essa crise financeira também. Tive que aprender como gastar dinheiro, como usar cartão de crédito, como funciona juros, como a economia funciona, sabe? Tipo, é a partir de uma crise que você vai atrás. E é interessante isso que até no Bitcoin, se a gente parar para pensar, o Bitcoin surgiu logo depois de uma crise mundial financeira. Então, tipo, precisou uma crise muito grande para uma coisa nova surgir. E acho que quando está tudo bem, quando está tudo acomodado, quando está tudo no comodismo, a gente se acomoda nisso. A gente fica muito... A gente não quer mudar, porque está tudo bem. Por que você vai mudar? Não tem por que mudar. Às vezes ficar tudo bem também é uma chatice violenta, né? Mas se está tudo bem e é chato, mas você se acomoda com essa chatice, mesmo porque tá chato, mas tá tudo bem, não tem problema na chatice, entendeu? A chatice do tudo bem faz a gente mudar também. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bem. Mas é mais difícil. Né? Tá tudo muito isso. Deixa eu mudar aqui um pouco esse negócio, né? Mas falta aquele empurrão da crise. Se não tiver a crise, você fala, eu até queria mudar essa chatice, mas, tipo, se eu não mudar também... sabe, tipo... Não, é verdade. A chatice é uma crise, é isso mesmo. Mas A crise ela torna isso exponencial. Ela queria mudar muito rápido. Exatamente. Mas, esse tudo bem que a gente está falando, esse tudo bem, né, entre aspas, ele pode ser a normose, pode ser aquela coisa assim, já está... Eu tentei até falar um pouco sobre isso, mas acabei me perdendo, porque são... A zona de conforto, né? Mas isso, eu tentei falar um pouco sobre isso, mas isso me fez assim devagar em tantas coisas que eu acho que ficou difícil de falar sobre, né? A normose é aquela coisa de parecer que está tudo bem, é a coisa do hábito, que você é sugado por aquilo, mas é por isso que eu falei da reação orgânica, da gente começar a prestar atenção na gente mesmo, porque não esperar chegar nesse ponto máximo, né, que o André estava falando. Eu acho que, assim, no miúdo, a gente tem que começar a perceber organicamente ou de outras formas o que está legal, o que não está, para a gente poder mudar o que a gente precisa, não resistir à mudança, né?
Eu concordo. Eu acho que existe duas maneiras de mudar. Não existe só essa, quando a gente espera estourar, né? Tem vezes que a gente não consegue de outro jeito, né? Mas se a gente começar a observar, eu concordo com a Vânia. Antes de acontecer, agora a gente já perceber, né? E questionar todas as coisas, como elas acontecem, né? E às vezes eu noto assim que tem coisa que a gente não sabe, né? Que a gente não percebe que tem dentro da gente, né? Eu sinto que eu tenho assim dois lados, né? Um que assim eu não suporto assim coisa automática, eu não suporto. Eu quero entender, pensar o porquê, para onde eu estou indo, assim. Não gosto de fazer porque todo mundo está fazendo, sabe? Mas eu percebi que tinham coisas que tinham sido colocadas dentro de mim quando um dia eu fui dar aula pela primeira vez. Que eu imaginava um jeito assim diferente de dar aula, tal, mas na hora de dar aula eu não conseguia fazer de outro jeito. Isso me deu um nó na cabeça, mas assim, gente, mas aí eu acabava repetindo sem querer, mesmo sabendo que eu não queria. Olha isso. Era uma coisa louca e me deu uma crise, assim, sabe? Eram dois lados antagônicos ao mesmo tempo, assim, sabe? Foi muito louco isso. E acho que a gente também, isso de observar, assim, é bem legal o que o Taiwan falou, porque eu acho que existem muitas coisas que a gente projeta, que projetam na gente, né? Aí começa uma mistura, uma projeção daqui e dali, a gente no meio da sociedade, e depois fica aquela coisa, não se sabe mais, só a gente, né? Lá dentro, no fundo, a gente sabe. Mas. Na verdade, a gente não sabe, a gente fica confundido, né? A gente sabe A gente nada. o quê? A Às gente o vezes a quê? gente acaba não sabendo nada, a gente É se verdade. confunde, né? O É. que é eu, o que é aquilo, o que não é. Às vezes você acha que você definiu, e aí de repente acontecem determinadas coisas que são essas repetições, e aí daqui a pouco você começa a se identificar com aquele outro lado que você não se identificava mais, e você começa, né, a se observar, como diz ela, bota a mão no coração, né? Não, gente, peraí, não pode. Mas isso, assim, eu agradeço pela oportunidade de falar, da gente conversar sobre isso, que para mim isso é importantíssimo, assim. A gente está falando disso, eu acho o máximo. Eu acho que pouca gente resolve falar sobre isso, né? Eu Para acho mim que também. é importante, eu acho que foi essa a proposta, eu acho que eles falaram, vamos tentar ver de uma outra forma. É importante, por exemplo, quando eu fazia um hangout mesmo, vou até mostrar minha cara. Quando a gente fazia um hangout, em quantos espelhos eu me vi? Eu me vi em você, eu me vi no Taiwan, eu me vi, mesmo não conversando, porque é uma maneira de você se conhecer, se identificar com as pessoas, né? Então, eu acho que isso é importante, porque todo mundo tem um monte de conflito dentro da gente. A gente está aqui cheio de conflito. Por mais que isso tenha gerado a história aí mesmo da criptojornada, eu acho que é o conflito que trouxe a gente para cá. Esse conflito desses paradigmas. O que é isso? O que eu me identifico? O que eu vou me identificar? E a mudança é difícil mesmo. E a gente tem que ficar bem atento. Porque o meu grande problema da minha mudança são as minhas relações. Eu estou tentando mudar e aí a gente tenta mudar e tirar o mal pela raiz, que é onde? É no sistema familiar. Para mim é muito complicado. A maneira como a gente expressa amor na minha família não é uma maneira muito convencional. Então, se a gente começa a entender que nada é pessoal, pelo menos no meu caso, começa a facilitar as coisas. Eu não posso ter a pretensão de querer mudar a minha irmã porque ela tem um comportamento que não me agrada. E simplesmente entrar em conflito com ela por causa disso, ou ela entrar em conflito por causa disso, não é comigo. Uma vez que ela também não
concorda com determinadas coisas. Alguma Então, às coisa. vezes a gente sai um pouco disso, né? E quer? Não, eu ia comentar alguma coisa sobre o que você estava falando, sobre mudar as pessoas. Eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa sobre o fato de nós não mudarmos a pessoa que se muda, né? Nós, assim, quer dizer, eu não sei, eu vi, Mas é legal, é chegar a essa consciência, né? É chegar a essa consciência de que a gente não muda ninguém porra nenhuma. Né? Eu vi isso, mas eu estou parando para pensar que agora o quanto isso acontece ou não. Eu ia até colocar esse ponto, que acho que é o mais complexo de todos eles, quando você começa a olhar para isso, é porque quando você fala do humano, o humano só é humano quando ele se humaniza com outra pessoa. Então, quando a gente olha para a gente, na verdade, a gente está olhando para todas as relações que a gente tem. E claro. é extremamente complexo e é onde a gente às vezes não se dá conta, mas é onde mora essas grandes barreiras que o Vinícius questionou. É justamente porque quando a gente está em relação com o outro, é onde a gente se mostra, onde a gente se sente, onde a gente se expressa. E aí que é o mais rico para você ver essas barreiras. É aí onde você mais vê. Você só ficar observando em você, sem perceber os outros, você não consegue realmente ver o que está dentro. Né? Você vai ver na relação. E aí é extremamente, é muito mais rico. É o humano realmente acontecendo. Que na verdade está tudo conectado. Né? A gente não é só para a gente está olhando para tudo. Você consegue identificar no outro o que você tem em você, né? Você não consegue identificar um psicopata, você consegue? Não. Você tem o quê de psicopata aí dentro também. Então, essas coisas que incomodam a gente. Estou dando o exemplo de mudança por causa das minhas relações. Então, aí eu entro na crise, né? Aí, quando acontece de novo, rola. E aí você tem que realmente se observar e estar atento, né? Para poder chegar a essa conclusão de que eu não tenho que mudar ela. Por mais que a gente faça isso, é uma questão do ego muito grande, né? Agora, Rodrigo, vocês já repararam o volume de energia vital que todos nós gastamos para resistir à mudança? Nossa, é horrível. Demais. O quanto você se desgasta para resistir à mudança? E detalhe, mudança não é uma coisa que acontece apenas e tão somente entre pessoas, na dinâmica interativa, na convivência no dia a dia. A dinâmica acontece com tudo. A gente tem vários sentidos. A gente se excita com o vento, a gente vê um raiar do sol, um pôr do sol. Quer dizer, todo o cosmos natural desse planeta, todas as criaturas que aqui habitam, as outras espécies, tudo que você possa imaginar, a gente está o tempo todo lidando com o caótico, com o complexo. Né? E isso, de forma interativa, nos leva a mudar. O próprio corpo muda o tempo inteiro. Células morrem, células nascem. Né? Umas não nascem mais, outras se reproduzem mais. Quer dizer, o próprio corpo é um conjunto de trilhões de bactérias, de micro-organismos, é um multiverso, uma colônia, de várias colônias interconectadas, de organismos conectados para dar vida a esse corpo aqui. Né? Quer dizer, e eles estão mudando o tempo inteiro. Tá? Assim, o tempo inteiro está tomando contato com um vírus novo, um organismo novo, uma bactéria nova. Então, na realidade, eu acho que nós politizamos isso. Como animais políticos, nós politizamos a mudança. Pior, nós instrumentalizamos psicologicamente ela. Eu acho que isso é o pior dos mundos. A gente instrumentalizou psicologicamente a mudança. Então, tipo assim, estabeleceu condicionamentos para mudar. Eu só vou mudar se. Isso é uma loucura, cara. Sempre no futuro, né? Eu preciso disso eu preciso me preparar para mudar. Na verdade, a gente está sempre mudando. Resistir à mudança que é o mais difícil, né? A minha concepção, eu tenho cada vez mais apurado em relação a isso, é que a vida, a constante da vida é a aprendizagem. A aprendizagem, a constância dela é a mudança. Você aprende mudando a todo momento. E é isso. Então, só que aí que tá, isso é muito
potente mesmo, isso que o Vinícius colocou, de energia que se perde para criar, para barrar esse processo e para instrumentalizar esse processo é tão grande, porque ela não é natural. Se você deixar aí, ela vai, porque essa é a vibração da energia natural nossa, né? Ela vibra na mudança, ela vibra nesse sentido. Quando a gente quer controlar ou mudar, a gente... Eu vejo esse lance de mudança muito... É um tema muito interessante. Primeiro, eu vejo pelo meu exemplo. Eu sempre fui um cara que eu nunca fui muito resistente. Eu nunca... Muito fácil a mudar. Eu mudo muito rápido. Eu não tenho aquela, vamos dizer assim... Eu acho que foi a criação que eu tive. Por eu ter tido uma criação, meu pai me criou tipo assim, meio bicho solto, tipo assim, deixando eu experimentar, deixando eu quebrar a cara, e tipo assim, se quer fazer isso, faz, o problema é teu, vai lá, se vira. Eu acho que essa educação que meu pai me deu, de deixar eu livre, de experimentar, fazer as coisas, eu acho que isso não me deixou tão resistente à mudança, que eu sempre mudo. A cada dia eu procuro coisa nova, e é uma coisa muito interessante para mim. Então, eu particularmente, eu não encaro a mudança assim como uma coisa muito ruim. Eu até gosto, caraca, uma coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Só que tem uma coisa muito interessante, uma coisa que eu percebi, que era uma falha que eu tinha até um tempo atrás, que eu queria mudar o mundo. Tipo assim, por eu ser tão assim, apto à mudança e aceitar tudo muito fácil, e entender que a gente vive num processo de evolução constante, eu queria mudar o mundo, mas só que tem um detalhe, tem pessoas que não querem mudar. Tem as pessoas que estão satisfeitas ali naquele beabazinho dela, fazendo aquele futebolzinho dela, aquela coisa ali, não querem mudança. Tem um camarada que trabalha comigo que ele acorda às 4 horas da manhã, ele vem de Teresópolis para o Rio, passa o dia inteiro, chega em casa às 8 horas da noite, assiste lá a novela, 9 horas ele dorme, para 4 horas da manhã ele vem. Aí você pergunta assim, ele fala que fica 5 horas no trânsito. Aí tu fala assim, pô, brother, mas pô, 5 horas, eu falo, Tony, tá bom, eu não tô a fim de mudar, não quero, tá ótimo para mim. Então, tipo assim, depois que eu passei a perceber que eu só vou conseguir mudar os outros se eu mudar a mim mesmo e deixar entender que o outro, ele tá na zoninha dele de conforto, ele tá feliz, então, beleza. Então, tipo assim, eu não posso levar... e isso que eu tenho aprendido muito, e até mesmo quando eu comecei a participar mais assim ativamente, né, nesse processo de blockchain, nessas criptomoedas, nesses cursos que eu faço, nessas conferências que a gente tem tido. Então, eu tenho aprendido muito na questão de, tipo assim, eu tenho que me portar na individualidade. Eu tenho que me portar comigo. Então, acho que o interessante é eu estar bem comigo mesmo. E a mudança é inevitável. A nossa espécie, ela sempre foi ávida da mudança. A gente saiu lá de trás, a gente comia batata lá nas cavernas, aquelas de batata ruim pra cacete, sem sal, sem nada. E hoje, hoje a gente faz banquete, a gente hoje tem acesso aqui a se comunicar através de uma coisa. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa questão de mudança também, de evolução. Eu acho que a raça humana ela evolui muito nesse sentido dos pioneiros que querem mudar. Agora, existe uma galera que quer o feijão com arroz ali e tá de boa. E hoje, antes eu ficava meio puto da vida. Não, tem que mudar. Hoje não, hoje eu falo assim, pô, beleza. E até curto isso, entendeu? Então eu passei a entender que eu quero a mudança, eu quero sim a mudança constante. Eu não consigo fazer uma coisa... Eu sou muito hiperativo, então tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo, senão eu não fico sossegado. Mas é uma característica minha. E, tipo assim, eu gosto de ser assim. Porque também, essa questão da mudança é você entender. Eu gosto de ser assim, de estar envolvido em várias coisas, de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu me sinto bem assim. Esse é o Tony, que fica nessa coisa veloz. Sou eu. Mas isso eu não posso querer levar isso para o outro. Então, quando eu entro nessa questão de mudança, de eu querer mudar, no futuro, de repente, eu posso até querer uma coisa mais zen, uma coisa assim mais tranquila. Posso, mas só que hoje, do jeito que tá legal para mim. Porque eu aceitei essa coisa evolutiva. Agora, o especial que eu tenho aprendido muito nesses encontros que nós temos realizado é eu não querer mais mexer no universo do outro. Que antes eu me incomodava em querer mexer no universo do outro. De querer que o outro pensasse igual a mim, que o outro fizesse as coisas que eu queria. Eu tenho que entender que cada um tem o seu tempo. Tá entendendo?
Então, essa jornada toda que a gente tem realizado, isso está sendo muito gratificante para mim, porque eu estou aprendendo a lidar com a individualidade do outro. Tendo a minha individualidade frenética, veloz, mas entender que o outro está no tempo dele e está de boa, tá entendendo? Então, acho que isso tudo que a gente vem construindo aí, todas essas ações, todas essas conversas, eu acho que esse é o ponto principal. Eu aceito muito bem a mudança e agora a grande evolução que eu estou tendo é que eu consigo aceitar que o outro não quer mudar também. Se ele não quer mudar, ele está de boa e eu estou feliz, entendeu? É mais ou menos isso. O que eu venho aprendendo aí com todo mundo aí nessa jornada toda. Posso falar uma coisa? Me fez pensar, né, o que o Tony falou, porque assim, eu também tive uma educação bem libertária, assim, sabe? Meus pais eram bem libertários para a época deles, mas mesmo assim, eu reparei uma coisa, que a gente não aprende só com os pais. Eu reparei, por exemplo, que a gente aprende modelos, às vezes, de relacionamento até com amigos, amigas, turminhas, assim como eu vejo meus filhos hoje. Por exemplo, um monte de coisa que eu jamais pensei em falar para eles, jamais. Eu vejo eles, dentro da turma deles, se comportando da maneira que a turma se comporta. Sabe, falando de coisas que eu jamais iria falar, sabe? E eu falo, gente do céu. Então, eu acho que a gente aprende também com cada relação, turmas e lugares que a gente passa, né? E a gente vai absorvendo, sem perceber, modelos, né? E às vezes a gente introjeta isso e não percebe, né? É muito louco isso, né? E eu tinha muito... foi lá com Augusto de Franco que eu percebi que eu era autocrática e não sabia nas minhas relações. Eu era autocrática e não sabia. E achava que não era. Muito louco isso, né? Então, perceber cada vez mais, né? E essa coisa da fase da vida, que às vezes a gente está rápido, né? Às vezes está veloz, às vezes... Eu vejo bem esse movimento como aquele yin e yang, sabe? A gente às vezes está rápido demais, aí a gente acaba passando para o outro lado, aí você tem que relaxar. Aí você fica relaxado, aí você tem que voltar para o outro. A gente vai, acho que, passando por coisas para tentar achar um equilíbrio, na verdade, né? Penso isso. E qual é o seu signo? Eu fiquei curiosa. É o Tony? Touro. Touro? Não sabia que touro era agitado. Eu também não. É contra, nada a ver. Cara, eu sou muito ligado nos 220. Ele falou, são contos completamente opostos. Oi? Como assim? Não, porque o taurino, né, em geral, a característica dele é a acomodação. Ele gosta disso, da não mudança, de querer aquelas coisas tão certas. Pelo jeito que você falou, você é um touro atípico. Eu sou uma contradição. Sei lá, eu acho que eu fui sempre assim desde criança, entendeu? Eu não consigo parar quieto, entendeu? Eu não consigo parar quieto. Então, mas eu gosto, mas o legal disso tudo é que eu gosto de ser assim, tá entendendo? Isso eu me sinto feliz sendo assim. É uma coisa que é até engraçado, que isso aí tem dentro de um processo de psicologia, pessoas assim, elas são consideradas, de uns 2 anos para cá, consideradas pessoas multipotenciais, que são pessoas que gostam de fazer tudo ao mesmo tempo. E até então a sociedade punia essas pessoas, porque a sociedade queria que as pessoas fossem pessoas que eles chamam de especialistas, pessoas que só tinham que fazer uma coisa só. E depois que eu acho que eu descobri esse outro grupo, que foi um grupo que me projetou a chegar a esse grupo do blockchain, grupo dos multipotenciais. Quando eu entendi porque eu me sentia às vezes culpado, porque todo mundo me achava às vezes louco, e muita gente me acha louco. No meu trabalho, então, eu sou tido como louco, porque meu pensamento ele não para, é frenético.
então eu estou estudando 2, 3 coisas ao mesmo tempo, fazendo algumas atividades em coisa, tudo funciona. As pessoas conseguem entender. E, é uma sede, né? Uma sede, assim, uma sede. Porque a sociedade... Mais. Não, eu me identifiquei com isso daí. Não, uma sede. Oi? É que eu gosto de fazer várias coisas. Porque o que acontece? Teve uma época que eu estava começando a escrever com a mão esquerda no trabalho. Aí todo mundo, por que eu estou cara, eu estou começando a escrever com a mão esquerda para mim não paralisar a minha mente, para eu poder aprender. Porque não adianta nada eu só escrever. Eu escrevo bem, tenho uma letra com a direita, mas eu também não é outra coisa. Porque é uma coisa muito interessante. Quando você faz alguma coisa nova pela primeira vez, o teu cérebro ele congela, você entra num outro tempo, você sai do tempo da rotina. Isso é muito maneiro, porque até então a gente vive num tempo da rotina. Acordar de manhã, escova o dente, vai para trabalhar, tem uma rotina. Quando você faz alguma coisa nova, o teu cérebro ele parece que ele para ele poder registrar cada minuto, cada segundo, cada ação, cada nanosegundo. Então é muito maneiro quando isso acontece. Tá entendendo? Então, essa coisa de... O quê? Na realidade, Tony, eu, por acaso, isso é uma área de investigação minha. O que acontece no cérebro, quando você faz alguma coisa nova, é o que em inglês chama-se rewiring. Você faz uma reconfiguração neurológica das sinapses, né? Dependendo de que lado você está usando. Você está usando do lado esquerdo, que é a razão, o lado direito, né? Que é a emoção, né? Que é a intuição. Você tem ali uma reconfiguração neurológica, né? Gerando novas sinapses e essas sinapses geram novas enzimas, novas químicas, né? Que estimulam você a pensar diferente. Então, isso que você fez com você mesmo foi sensacional. Você aprendeu, afinal de contas, a escrever com a mão direita? Eu estou escrevendo. Até que sai alguma coisinha. Não sai, tipo assim, a minha letra direita, porra, é muito maneiro, porque eu tinha uma professora que ela é exigente na letra formal. Então, eu tenho uma boa caligrafia. Na esquerda, pelo menos, eu consigo escrever meu nome, consigo escrever algumas coisinhas básicas. É tipo assim, acho que é melhor do que muita letra de muita gente que sempre escreveu com a mesma letra 30, 40 anos, entendeu? Mas é aquela coisa, eu sempre tento fazer coisas diferentes. Eu vou ir para casa. Isso basicamente é o feedback do feedback que a gente está emitindo constantemente, a todo momento, vibrando isso, né? Mas o engraçado disso tudo, e misturando isso com o que a gente vem fazendo na Criptojornada, é que é muito perceptível como essa energia que vibra nesse modelo tradicional, nas organizações tradicionais, na família tradicional, nas empresas, enfim, todos os processos que a gente tem na Matrix que a gente vê, vai ter um poder de energia de atração muito grande, e a gente acaba sendo atraído mesmo sem perceber, mesmo a gente tendo consciência de que não quer, a gente vai se arrastando. E o que eu acho muito interessante é que a nossa natureza não é essa. A nossa natureza é da mudança, é do aprendizado, mas ela acaba se atraindo para isso. E quando você olha para o que a gente está falando aqui de criptomoeda, de blockchain, a natureza dele não é ser uma coisa para controle, para centralização, mas ele vai ser atraído também. Tudo depende da energia que vai ser colocada em cima disso, né? A energia que a gente coloca é que faz você conseguir andar pelos sulcos que existem, as brechas que existem nisso. E aí é o feedback do feedback. Começa, né? Quando você entra no movimento, não para, porque o feedback não para de vir, né? Essa coisa da gente ter instrumentalizado e instrumentalizado a mudança, isso é objeto de profundo, né, de investigação filosófica, psicológica, sociológica, antropológica, toda lógica que vocês possam imaginar ali. Isso entendeu? Agora, a questão é quando a gente consegue entender isso no nosso dia a dia, né, na dinâmica da nossa vida no dia a dia. Eu acho que isso que você acabou de falar, Taiwan, vai de encontro ao que a gente está aqui investigando, conversando, explorando uns com os outros aqui, né? Olha só, gente. A gente hoje está fazendo um experimento. A gente resolveu fazer 2 encontros em um.
correto? Uma hora, Ou seja, né, de duração é geral. uma hora e pouquinha para esse encontro aberto, polinizador, que é na criptojornada semanal, e um segundo encontro específico, temático, né, ligado à criptotrilha da EDC, né, dos Glatcoin, e de uma horinha também. E a gente também se propôs a fazer um intervalo, coisa e tal. Agora, nada disso é fixo, né, nada disso foi apenas uma proposta, né, um desenho. Né? A gente pode, enfim, terminar aqui agora esse primeiro encontro, dar uns 15 minutinhos ou 20, estourando aí, e voltar para falar da E2C. E, enquanto isso, até ver se tem mais gente que queira chegar. Ou não. Ou a gente pode continuar conversando. Agora, é aquela coisa, é uma proposta. A ideia que eu falei para o Ivan seria a gente está gravando agora, né? A gente terminar de fazer essa gravação, a gente grava o outro, porque são 2 encontros diferentes. O que vocês acham? Veja, não estou sendo, eu estou procurando ser democrático, né? Mas também não é uma questão de votação, certo? Eu acho isso, acho. Apenas para sentir um pouquinho de vocês nessa proposta 2 em 1 aí. A gente tem que experimentar, né? Eu acho. Aí a gente vai saber, né? Agora, eu só não consegui entender a segunda. Essa aqui é aquele encontro onde a gente fala tudo, né? E a segunda parte seria o encontro Da E2C, da criptomoeda da estação experimental, da E2Lat. Então, mas que seria mais voltado. Eu não consegui gravar ainda, desculpa, mas que seria mais voltado. Não, tudo bem, meu amor. Ele é voltado para a gente conversar sobre como se faz o codesenho de criptomoeda, né? E de como se faz a emissão de uma criptomoeda. Especificamente para a criptomoeda da estação experimental, que é E2GLAT, que é a estação, sabe, né? O acrônimo da estação experimental é E2GLAT. Quer dizer, eu acho que você sabe, não sei. Aí E2GLAT Coin, né? Então, aí em vez de você falar E2GLAT Coin, coin é moeda, né? A gente está chamando de E2C, fica muito mais simples, né? E2C. Tá. Então é basicamente isso. A estação vai fazer uma moeda. Como vai ser essa moeda? Qual o desenho dela? Qual a proposta de valor? Qual a proposta de valor, né? A gente já vai fazer o 4º encontro já sobre isso, né? Você está super convidado para chegar junto e a gente entender, né, qual é a proposta de valor da E2C, né? Como é que de fato vem sendo feita a emissão dela, porque de fato eu estava conversando com o Taiwan também comigo, o fato de fazer essas conversas já são uma parte da emissão, coisa e tal, porque gera capital social, enfim. Tem uma série de questões aí. Então, gente, vamos fazer isso então. Beleza. Quem tiver chegar para o segundo encontro, né, o encontro da criptotrilha da E2C, né? Volta daqui a pouco. Volta de daqui a qualquer pouco. forma, vai ter que parar para poder gravar. Fechar. Ou eu, ou Taiwan, a gente divulga o link no evento FB desse encontro aqui, tá bom? Vai ser o mesmo link, provavelmente. Beleza, galera? Então daqui a 15, 20 minutinhos. Valeu, galera. Quem tiver... Vou encerrar aqui que eu derrubo todo mundo aqui. Tchau.